Olá, começa agora mais um LGBT Talk, depois de um tempo, né? A gente deu aí uma folga, umas férias, só que a gente volta em excelente companhia. Para mim é um desafio, eu confesso, receber essa pessoa que eu tô recebendo hoje, porque eu conheci no início da minha carreira no jornalismo, sempre foi uma grande inspiração. É uma pessoa que sempre me motivou muito, em alguns momentos até que eu pensei em desistir, ela sempre me motivou. Enfim, eu tenho um carinho muito grande por ela e a honra de receber aqui a repórter do TV Fama, a jornalista Lisa Gomes. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, meus amores. Tô adorando estar aqui. A gente também. Demorou o convite, né? Demorou, Verdade. Eu começo já Tinha dando que ter baile. sido a primeira, né? Tinha que abrindo já, né? Começando a estrela da... Mas tudo tem um momento certo. Exatamente, o vinho a gente deixa pro final, né? O melhor vinho a gente deixa pro final. Mas tá longe de ser o final, porque a gente vai longe ainda, né? Com certeza. E Lisa, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado por todo o carinho de sempre. Aliás, eu tenho a honra de chamar de mãe, viu, gente? Que ela me adotou. E aí eu descobri que eu também ganhei outra mãe, né? Porque na TV tem uma brincadeira. Obrigada pelo convite. Imagina. Que vocês durem muitos e muitos anos. Obrigado. Porque são poucos projetos LGBTs hoje que a gente tem, assim, contar nos dedos, óbvio. A gente tem uma abertura grande, claro, no meio, na comunidade. Mas a gente sabe que a gente precisa de mais. E quanto mais, melhor, e ajuda a Sim. gente. Mas a nossa história, especialmente, começa nos corredores da Rede TV, Sim. né? Quando a gente se encontrava, a gente começava a brincar, se divertir. Porque a TV, a comunidade está na TV. E é engraçado que a gente vai se acolhendo. A Lisa me acolheu, assim, eu cheguei na Rede TV sem conhecer ninguém. A Lisa, o Gustavo me acolheram. Então, a gente vai se acolhendo nesses lugares, né? Por mais que a TV seja um ambiente cheio de LGBTs, a gente... Nossa, vira uma comunidade mesmo. Assim. E tem muita gente que acha que na TV também não tem o preconceito. A gente sabe que tem. Muito. Ainda né? existe. Eu mesma já sofri preconceito na TV. Mas aqueles de uns olhares, de umas desconfianças, até mesmo no banheiro. Né, eu lembro que muitos anos atrás, eu lembro que eu cheguei a entrar no banheiro da emissora, uma mulher olhou pra mim e falou: "Você usa o banheiro feminino?" Eu sou uma mulher. Sim. Aí, porque você tá vendo um homem aqui? E aí ela saiu, assim, do banheiro. Eu lembro como hoje, essa pessoa não tá mais lá, eu continuo, ô glória. Parece que o jogo virou. Não é O jogo mesmo? virou, querida. E aí, é isso, a gente encontra, né, esse tipo de gente aí pelo caminho. E eu acho que é o propósito da comunidade mesmo, a gente se acolher cada vez mais, né, se unir e caminhar no caminho juntos, acho não separado, assim, sabe? E trocar essa ideia mesmo, cada um vai pensar de uma forma diferente, mas que seja juntos, num propósito só, e acho que é muito legal quando se une dentro de um ambiente muito... Eu acho que pensar diferente faz parte também. Sim. Eu acho legal a gente pensar, cada um ter o seu pensamento ali. Mas eu acho que a comunidade, às vezes a gente escuta assim, a comunidade não está unida, a gente não se une, aquela coisa. Eu acho que tem muitos grupinhos, são os grupinhos, e que infelizmente sim olham às vezes torto pra gente, assim, de uma forma muito, principalmente para nós, mulheres transexuais. Existe um preconceito dentro da própria comunidade em relação às mulheres trans também. Então, e eu acho que isso acaba prejudicando um pouco a gente nesse sentido, assim, de querer ajudar o outro, entende? E a mulher trans que dá a cara a tapa, né? A gente sempre fala aqui, que a Léo Akla, até ela veio aqui no nosso podcast. Amo a Léo também. E ela comentou que é o corpo da mulher trans o alvo principal. E a comunidade devia ter orgulho e acolher mais a mulher trans, né? Sim. Pra gay padrão andar na rua, é a gay afeminada, por exemplo, que dá a cara a tapa. Eu sinto muito isso na própria TV mesmo, no meio artístico. Eu vou dar um exemplo muito claro, assim. Eu percebo que tem eu posso dizer aqui claramente que eu já perdi algumas oportunidades por ser uma mulher transexual e não se encaixar, às vezes, ali naquele grupo ali, sabe? Deles. Eu posso ser muito clara para vocês, eu sinto hoje que é difícil para a comunidade LGBT mais entrar numa TV Record da vida. Eles aceitam bastante gays, mas mulheres trans é bem difícil. É bem difícil. Por mais que meu nome esteja em várias listas aí de fazenda, de realities, sempre surge alguma coisa, mas eu sinto que ainda existe um pouco de receio. A gente teve uma quebra aí com a Anaí, né? Que fez a grande conquista e foi até para casa, tudo. Mas eu sinto que
ela poderia ter ido um pouco mais, poderiam ter dado um pouco mais de destaque a ela, sabe? Porque depois de tantos anos, depois de Léo ter passado, Nani ter passado, aí vem a Anaí, que é uma mulher lindíssima, uma mulher trans lindíssima, e que teve ali a oportunidade, eu acho que tinha que ter aproveitado mais ela também. Então, por mais que hoje na Fazenda a gente não vê mais uma mulher trans lá, né? Não sei porquê, não quero acreditar que seja por conta de religião, mas eu sinto falta hoje. Eu acho que tinha que ter uma representatividade. Você iria? Com certeza, iria numa boa, tranquilamente. Iria pro Big Brother, iria qualquer reality. Então vamos lá, né? Eu adoro o estilo também da Fazenda, né? Porque a Fazenda ali é um barraco. Barraco livre, né? geral ali. Eu acho que eles só soltam as pessoas aí, vai, se divirtam. Façam o que vocês o meu quiserem. problema é que eu não tenho papo na língua. Quando começa a perder muita paciência, eu já começo a falar um monte de coisa. Então, assim, eu vou, sabe? E é isso que a gente quer aqui falando, fora. Ia gerar entretenimento, pelo amor de Deus. E eu vou falando, eu não tenho paciência. E eu acho que, não sei se eles têm medo de me colocar lá. Acho que eles devem ter medo de me colocar na Fazenda, porque eu sei a vida de um monte de artista. Ó, Carelli, tá vou começar a vendo? jogar na cara. Tá perdendo. Tá perdendo. Vamos aproveitar esse momento. Se você estivesse numa roça, assim, aí tivesse Jojo Todinho e Cariúcha, quem que você puxaria pra roça? E por quê? Jojo, né? Jojo, óbvio que eu puxaria Jojo Todinho pra roça. Cariúcha, por quê? não. Cariúcha, além de... Cara, eu gosto muito do estilo da Cariúcha. Eu vou ser muito clara em relação Sua à questão... concorrente agora, inclusive. Somos amigas de fofocas, Sim. assim. Somos E ela tá muito fofoqueiras. bem no Tá no super programa. bem, acho que assim, vamos deixar muito claro em relação a Jojo. Eu acho que realmente a Jojo foi uma decepção pra comunidade, porque muita gente veio falar comigo quando ela se assumiu ser uma mulher preta de direita. Porque eu participei daquele clipe. Não sei se vocês sabem disso. O clipe que ela ameaçou retirar do ar e não teve nem peito pra isso. Né? Eu fiz aquele clipe, mas foi tudo por acaso. Eu não recebi o convite assim antes. Eu fui gravar os bastidores do clipe, tava lá toda a comunidade estava lá. Sim. Além também tinha uma galera também que abraça a comunidade. Muitos artistas estavam lá. E ela falou, participa também. E eu me joguei também lá e participei. Foi super divertido ali, foi a gravação, sendo que eu achava, e toda a comunidade achava, que a Jojo abraçava de fato a gente, assim. E realmente ela foi uma decepção. A gente torceu muito pra ela na Muito. Fazenda, né? Mas eu acho que eu não torci só pra Jojo no reality. Eu torcia, Na vida, né? pra Jojo na vida, porque ela sempre... Eu acho ela muito engraçada em várias coisas que ela faz. É dela. É o jeito dela. Eu acho ela super engraçada em alguns momentos. Mas hoje, pra mim, a Jojo perdeu a graça. Muito. Eu não consigo olhar mais pra Jojo Exatamente. como eu olhava antes, sabe? Com aquele carinho, quando eu entrevistava ela, com todo amor, assim, eu ia lá, porque eu via que era uma mulher que saiu de uma comunidade no Rio de Janeiro e conseguiu vencer na vida, Sim. falando na internet. E hoje a internet dá essa possibilidade pra gente ganhar dinheiro, pra gente poder se destacar, pra gente ter o nosso público, sem precisar da televisão. Então, eu acho que a Jojo, ela decepcionou todo mundo, porque todo mundo abraçava, mesmo com a loucura dela, mas a gente abraçava As a dores Jojo. e as A causas gente dela, passava né? pano, a gente, Lisa, a comunidade LGBT defendia a Jojo com unhas e dentes, porque ela era, assim, vítima de gordofobia, Sim. de racismo. Sim. A própria comunidade, a própria galera hoje que ela se alia, falou que gente como ela tinha que ser pesada em arroba. O que ela tem que entender, a Jojo precisa entender que a direita nunca vai abraçar ela. É aquela frase, é o oprimido sendo o opressor também, E na sabe? verdade agora eles abraçam porque pra afrontar a gente, não é porque eles querem acolhê-la. Não, eu sinto assim, eu não tô entrando numa questão política de esquerda ou direita, mas é muito claro o que ela falou ali, sabe? Que agora ela vai se candidatar, que ela vai se preparar para isso, que ela é uma mulher preta de direita, enfim. Mas seria muito mais legal se ela lutasse junto com a gente, pelos nossos direitos, porque com certeza ela teria muitos votos da comunidade. E o pior é que a comunidade que fez ela ganhar um reality, a comunidade que fez ela ser Jojo. Ela ser a Jojo, Jojo. que é, a comunidade que destacou, que compartilhou os vídeos dela, que compartilhou as músicas dela, que abraçou. Que defendeu. E que defendeu. E a própria comunidade defendendo a Jojo foi contra o Lucas, por exemplo. Lucas, que agora com as declarações dela e com tudo que ela fala, ela assinou atestado de culpa. Ela disse que ela era aquela pessoa em que o Lucas realmente dizia, homofóbica, uma pessoa que nunca compactou com os direitos LGBTs e que só fazia essas coisas por conta de contratos. Na pauta, né, por favor. O Lucas chegou a dar em
indícios, quando eles se separaram, sobre isso, né? Ele chegou a soltar isso algumas vezes nas redes sociais, umas indiretas, e depois que ele começou a ser mais direto, mas ele começou a soltar umas indiretas, não sei se vocês lembram, assim que eles se separaram. Ela fez uma live, não foi? E aí, ele não deixou muito claro naquele momento, mas ele soltava e a gente não entendia o que ele era. tava falando. Depois que ele foi soltando, inclusive, eu encontrei o Lucas, fiz uma entrevista com o Lucas recentemente, onde ele fala sobre essa sexualidade dele, e ele, de uma forma muito... que me tocou bastante, assim. Porque é muito ruim você estar preso, né, numa sexualidade, num corpo, num momento da tua vida querendo se libertar e não consegue. Vocês sabem o que é Sim, isso. claro. Eu sei o que é isso. Quem está assistindo a gente sabe o que é isso. E o Lucas, eu acho que em algum momento faltou com a verdade, mas não com as suas parceiras, mas com ele mesmo. Com ele mesmo. Entende? Mas ele é uma pessoa assim sensacional, eu gosto muito dele. Também, Mas assim. eu acho que quem nunca, né? Eu acho que a gente não precisaria passar por isso. Acho que não precisaria. Mas eu, em algum momento da minha vida, também faltei muito com a verdade comigo mesma. Quando eu começo a me relacionar e me relaciono com homens, por exemplo. Não era algo que eu queria, mas era algo que a sociedade esperava de mim. E às vezes a gente vem de uma criação machista, preconceituosa, e aí você quer fazer parte daquele padrão. E aí você erra com você mesmo. Eu acho que o Lucas é muito disso. Ele vem de uma família militar, né? É. Então acho que tem esse peso também pra ele de... Eu acho que a gente se prende por conta justamente da questão da sociedade mesmo. Né? Dessa pressão que a gente escuta aí fora e, consequentemente, os pais passam para os filhos começam a ficar reprimidos. E ali, eu sei o que é isso, porque eu fiquei presa durante anos. E eu não me aceitava como uma mulher transexual, né? Passei muito tempo da minha vida sem me aceitar. E aí a minha sexualidade, quem me ajudou a aceitar a minha transexualidade foi minha mãe. Então, assim, ela teve que perceber isso em mim, o quanto estava me fazendo mal, para dizer para mim, minha filha, tá tudo bem, vamos embora. Entendeu? Pego na tua mão e é isso. Então, assim, foi muito importante o que minha mãe fez comigo, assim, naquele momento. Que nem todo mundo tem. Essa base esse apoio, né? Não, e eu tenho essa consciência, né? Eu lembro a questão de não ainda tentar aceitar a transexualidade era uma coisa que me fazia muito mal. Então, assim, eu ficava muito depressiva, eu ficava péssima com tudo aquilo. Eu não conseguia fluir em nada, na vida, no trabalho, em nada. Assim. E minha mãe, percebendo isso, um dia foi na minha casa, a gente estava lá em casa, começou a perceber, voltou para Recife, que é de onde eu sou também, onde eu nasci, e ela mora lá, e ela me ligou um dia falando assim, olha, filha, eu assisti um documentário sobre crianças transgêneras e eu queria te pedir desculpas porque eu sempre achei que você era gay, você nunca foi gay. Você é uma mulher trans. E perguntou se eu tinha vontade de fazer essa transição. Quando eu falei isso para ela, que eu tinha essa vontade, ela falou, então eu vou te abraçar, é isso. A partir de hoje você se torna minha filha. Então eu quero acompanhar todos os momentos. Então, assim, aquele momento foi muito bom para mim, porque tirou 50 toneladas das minhas costas. Então, para mim, aquele momento foi muito importante. Né? Precisou eu ter esse apoio dela, o qual eu me preocupava muito, né? Em questão de assumir a questão da minha identidade por conta da minha família. E quando a minha mãe fala isso, que era para mim a única pessoa que importava mesmo na vida, que importa na vida, para mim foi libertador. Então eu comecei a transformar a minha vida a partir dali. Sabe? Foi incrível, assim, incrível. Tudo a gente pergunta muito sobre o processo da transição, assim, porque tem muita gente que ainda tá nesse caminho que tem muita dúvida. Como que foi esse processo para você de transição? Eu digo de tratamento mesmo, se foi no SUS, se foi alguma outra via, como é que você foi indo, caminhando dentro dele? Amiga, hoje o SUS está aí para facilitar a vida de um monte de gente. De nossas meninas trans, os nossos homens trans, estão aí para facilitar. Quem dera se tivesse isso lá atrás, há muito tempo atrás, essa informação que a gente tem hoje. Hoje, só a nova geração LGBT+, só faz alguma coisa errada se quiser, porque a informação tem demais. Demais mesmo. Assim, você entra na internet e você vai descobrir onde você vai fazer algum tratamento, algum acompanhamento, alguma terapia, qualquer coisa. Hoje existem centros especializados para isso, não só no centro de São Paulo, mas espalhados por São Paulo e espalhados pelo Brasil. Então tem essa rede de apoio para as mulheres e os homens trans. Então,
Eu não tive isso lá atrás. A minha rede de apoio foi assim, eu conhecia alguma travesti, algum transexual que eu falava, começava a conversar, e aí eu falava, ai, o que você tomava? O que você toma? Você tomava o que no começo? E agora você toma o quê? Aí uma falava que tomava isso, tomava aquilo, não vou ficar aceitando agora para poder não alimentar isso em algumas pessoas. E aí eu tomava. Sempre chegou um momento, eu tomava uma injeção, que aí, pra mim, eu comecei a aparecer, eu comecei a perceber que eu tava, olha, eu tô criando seios, tem uns seiozinhos, aquela coisinha pequenininha, mas que pra mim eu tava muito feliz. Uhum. Mas eu queria mais. Como eu queria mais, eu falei, eu vou tomar mais uma injeção. Então, cheguei a tomar 3 injeções Correndo perigo. por mês, e correndo assim, juro, foi uma coisa assim, foi a única vez que eu tomei e eu vi que eu fiquei muito mal. Muito mal mesmo. Mexe até psicologicamente, né? Minha cabeça, tudo. Comecei a ficar muito louca. E aí, eu vi que aquilo me fez mal no momento que eu estava indo trabalhar e eu não sabia onde eu estava. Nossa. E aí eu comecei a não sentir mais as minhas pernas, eu comecei a sentir a perna realmente ficar totalmente dormente, assim, eu não conseguia mais andar. Era de um princípio mesmo de trombose, assim. Uhum. Então eu comecei a ter muito cuidado com isso. Aí eu falei, não, vou reduzir. E sem ir a um acompanhamento médico. Aí eu tomava injeção e tomava comprimido. Tomava injeção e tomava comprimido. Sendo que eu vi o peitinho crescendo, né? Ali eu estava feliz da vida, tudo doía muito, assim, muito mesmo. Mas não era aquilo. Eu deveria ter procurado uma ajuda médica. E aí eu só venho, olha o tamanho da responsabilidade. Eu só venho procurar ajuda médica depois que eu conheço o Paulo Roberto, o meu marido. E aí ele fala, olha, eu falei, eu queria voltar a tomar hormônio, porque o hormônio vicia você. Hoje a gente tem hormonioterapia, né? Então assim, ele vicia você. Você fica tão viciado naquilo que parece realmente uma droga. E vai te dando cada vez mais feminilidade, porque né? você vai vendo ali alguns resultados, mas são os resultados que não é o resultado correto mesmo de quando você vai no médico. São resultados com efeitos colaterais, né? Tem vários efeitos. E aí o Paulo me leva no médico, não, você vai ter um acompanhamento com uma especialista, uma médica especialista em transgêneros, é isso. Aí eu fui e comecei a tomar corretamente de uns 4 ou 5 anos para cá. Uns 5 anos para cá. Olha que loucura. Hoje eu tenho 41 anos. Com 41 anos, eu comecei a tomar correto agora. Caramba. De um tempo para cá. Olha o tamanho da responsabilidade. Então, assim, eu fiz muita coisa errada. Muita coisa errada. Eu poderia ter feito tudo diferente se eu tivesse buscado informação, se eu tivesse ido atrás, se eu não tivesse escutado as colegas transexuais que estavam fazendo errado. Também se a imprensa falasse mais sobre isso, se tivesse mais ações educativas, se os colégios passassem a falar sobre essas coisas. Exatamente, que seria muito bom pra gente, mas eu posso te falar um negócio? A gente às vezes não escuta, a gente quer um resultado rápido. E a gente acha que esse é o caminho. Você pode aprender na escola, você pode aprender em qualquer lugar, mas você vai escutar aquela colega que está lindíssima ali na tua frente, você vai dizer, imagina, eu não vou escutar outra. Vou aqui, porque ela tá perfeita, é isso que ela tá fazendo. E não é assim, entende? Então, o meu alerta para a nova geração é que procure o SUS. Procure o Hospital das Clínicas, porque lá tem informação para isso. Eu consigo pagar uma endocrinologista particular, eu vou lá, eu me consulto com ela. Então, assim, eu tenho condições de pagar. Mas tem muita gente que não tem. Né? Mas o tratamento no SUS também é maravilhoso. E no SUS também tem as terapias também, que é muito importante também, né? Isso, também tem. Isso. Também. Quem está aqui em São Paulo tem no Santa Cruz, ali próximo ao metrô Santa Cruz, também tem um centro lá de referência maravilhoso. É incrível. Lisa, eu lembro que quando eu te entrevistei na faculdade uma vez, você comentou que você tinha vontade de apresentar um telejornal, de ser a primeira mulher trans a apresentar um telejornal. A Léo Akla esteve aqui e ela falou que ela deve muito à Sônia Abrão, que ela tem muito orgulho da Sônia Abrão, porque a Sônia Abrão foi a única que olhou para ela e parou e fez com que ela não tivesse que exercer o papel de palhaça mais. Não olhou como chacota. Não olhou como chacota, e que ela pôde tirar o diploma de jornalista da gaveta. Primeiro eu queria saber se você ainda tem essa pretensão, esse sonho de sentar numa bancada de um telejornal, e por que você acha que isso não aconteceu ainda?
Olha, eu tenho ainda esse sonho, mas eu tenho um sonho que alguma mulher transexual sente numa bancada de um telejornal. Eu não quero trazer esse sonho só para mim. Eu quero trazer esse sonho para a comunidade. Porque eu acho que extrema importância, mas falta as emissoras ousar um pouco mais. Daqui uns dias, vocês vão ter surpresas. Teremos algumas surpresas. Quero. Mas, que ainda não posso falar. Teremos algumas surpresas, mas esse é o sonho, assim, que alguma sente lá. Para que a gente possa falar sério, para que a gente possa falar sobre tudo. A Léo falou da Sônia. Eu também sou muito grata à Sônia. Muito mesmo. Porque quando eu entrei na Rede TV, eu entrei como web repórter, né, e em seguida tentava fazer matérias para o TV Fama, porque sempre foi meu sonho entrar no TV Fama. Eu amava. Eu sempre assim, amei o programa, era enlouquecida pelo esse mundo de entretenimento e com a minha mãe. E acho que depois do Nelson Rubens você é a pessoa que está mais tempo lá, né? No TV Fama. Não, temos André Corazza. A Corazza, é verdade. Olha, eu tô esquecendo da Corazza, ela me dá um tapa. André Corazza maravilhosa. Flávia também está há bastante tempo, enfim. E aí, eu tinha sempre tive esse sonho. E aí, eu fiz muitas matérias para o TV Fama e não conseguia entrar uma matéria no ar. Até que a Sônia me chama, para fazer uma matéria para entrevistar o Valcir Carrasco para o programa dela. E aí eu gravo essa matéria no lançamento do livro do Valcir Carrasco. E no dia seguinte a Sônia me coloca no ar para todo o Brasil assistir. E me rasga elogios assim incríveis. Eu nunca mais vou esquecer desse dia. Então foi a Sônia que me deu esse pontapé, sabe, não, eu acredito em você, vambora, coloca ela no ar. Essa menina é muito boa, vambora. E me colocou no ar, eu fiquei 15 minutos à tarde no programa dela. E ela, assim, me agradeceu de uma forma tão carinhosa. Em seguida, eu comecei a fazer muitas matérias para ela, até fazer parte de uma antiga roda de fofocas, porque essa que vocês conhecem agora já tinha lá atrás uma outra roda de fofoca, mas teve uma especial que foi na época da novela do Félix com Nossa, com o Matheus e o Solano. assunto tava bombando. O assunto tava bombando. E teve com todos os repórteres do programa. Era em média, acho que tinha uns 8 repórteres, assim. Sendo que eu não era oficial do programa, mas ela me chamou para participar também. E eu fui, foi uma delícia, assim, uma delícia mesmo participar. E desde esse dia para cá, eu ganhei o carinho da produção da Sônia e ganhei o carinho da produção do TV Fama, o qual me contratou e que eu estou até hoje há 10 anos na Rede TV. Então, assim, o tempo passa muito rápido, mas eu sou muito grata à Sônia e eu sempre falo isso para ela. Sônia, eu te agradeço porque o pontapé foi contigo. Ela que me deu esse empurrão. A Sônia tem isso, né? Quando ela gosta mesmo, ela abraça, ela coloca a gente lá no ar. Ela me chamou, inclusive, esse ano para participar da roda de fofoca só para mulheres, que foi no Dia das Mulheres. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito grata, assim, eu fiquei muito feliz, porque ela poderia ter chamado muitas mulheres para sentar ali, e ela me chamou, porque o que mais tem são amigas da Sônia que poderiam sentar ali do lado dela, e só senta do lado da Sônia quem realmente ela gosta, e quem ela se sente bem. Então, para mim, foi um momento importante. Ô, Lisa, você na Rede TV, né? Você tá lá há 10 anos, como você mesmo falou. E, óbvio, você já teve alguns hates, como todos nós, como LGBTs todo temos. Dia. Mas também... mostrando um. Também tem uma onda de carinho muito grande, né? Eu não sei se você ficou sabendo, mas teve uma época que teve umas mudanças ali no TV Fama, na apresentação. Seu nome chegou a entrar nos Trend Topics do Twitter, porque as pessoas estavam dizendo que era a hora de você apresentar o programa. Nossa, eu não vi isso. Houve uma campanha, tem notícias até na internet sobre, mas houve uma campanha de famosos, inclusive, sugerindo o seu nome para apresentar o programa. Esse eu vi, eu não sabia que tinha ficado nos Trend Topics. Ficou nos Trend Topics, assim, foi um dos Twitter. assuntos mais comentados, porque as pessoas achavam que era a sua vez. Você viu? Que era a sua vez de apresentar um programa. Então, como é que você se sentiu com esse acolhimento, com esse gesto de carinho? Porque ódio a gente sente sempre, mas o amor é uma coisa... Foi surpreendente, foi muito legal. Inclusive a Nani foi uma que falou, tá na hora de colocar, porque a Nani tem um jeito dela engraçadíssima, né? Tá na hora de colocar a Lisa, vambora! Tá demorando, vamos. Tá demorando, ela é maravilhosa. Mesmo, viu, gente? Tá. Ela é maravilhosa. Mas eu acho assim... A TV, seja Rede TV, Globo, SBT, Record, Rede Brasil, Canal Brasil, TV Brasil, qualquer uma tem que ter
alguém para acreditar em você. Né? Não estou dizendo que não acreditam em mim, mas eu acho que existe ainda o medo, sabe, das pessoas. Da rejeição medo do da público, direção. né? Não sei se seria uma rejeição, mas é um receio mesmo, mas uma cabeça ainda fechada, antiga, sabe, arcaica. Porque você já furou essa bolha. Eu já furei a bolha, mas eu posso te dizer que a bolha ainda tá difícil. Uhum. Ainda tá difícil, não é tão fácil, não. Eu vou ser muito sincera pra vocês, às vezes eu me pego muito mal, muito triste, porque às vezes eu fico pensando, cara, eu poderia ter mais oportunidades, porque eu sei que eu tenho capacidade pra isso. Mas eu não tenho o que reclamar. Porque eu sou fruto de oportunidade. Então, por ser esse fruto de oportunidades em tudo, assim, eu não posso reclamar. Muitas gostariam de estar no meu lugar. Então, eu tô ali, eu tô colhendo frutos, eu estou aos pouquinhos conquistando o meu espaço e eu sei que uma hora vai vir. Uhum. Uma hora vai pintar esse momento, seja para apresentar qualquer programa, qualquer um programa, não especificamente TV Fama, porque nós temos um quarteto fantástico no programa e que eu acho que não precisa mexer. Que são pessoas especialistas ali da fofoca há anos. O que falar de Nelson? Né? Nelson Rubens, assim, rei da fofoca, iniciou tudo isso no rádio. Na época do rádio, com o Silvio Santos, inclusive. Os dois têm uma história fantástica. Leão Lobo também, sabe? A Flávia também, que está há anos ali. Eu não posso mexer no lugar dessas pessoas. Eu não tenho esse direito de mexer no lugar dessas pessoas, sabe? Então, o meu momento vai chegar. Eu não sei quando, mas vai chegar. Maria. Mas eu gostaria mesmo de ter um programa, sabia? Acho incrível. Um programa de bate-papo Seu. mesmo. Você chegou a ter o Lisa Leve Solta, né? Eu tenho, na verdade, o Lisa Leve Solta, que é o meu canal, onde eu coloco ali. Eu estou muito tempo sem movimentar, mas o que eu só movimento colocando as opiniões, as minhas críticas que eu faço no Instagram, no TikTok, né, no Kawaii, enfim. Aí eu coloco lá para poder dar uma movimentada, mas em breve eu vou voltar aí com tudo a pedido de um monte de gente. Mas essa hora vai chegar. Tenho paciência. Vamos falar de uma situação chata, uma situação que a Bora. gente não gostaria. Você sofreu uma transfobia publicamente durante uma reportagem ali para o TV Fama de um cantor que é extremamente famoso. Não me surpreende por vir de uma comunidade sertaneja, que não é muito receptivo às nossas pautas, a nós. Queria saber como é que você se sentiu naquele momento. Para mim é uma coisa que deixa claro se você, na frente das câmeras, sofre esse tipo de ataque por conta de um cantor famoso, do Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Se você, na frente das câmeras, numa TV, que é a quinta maior emissora do país, sofre esse ataque, eu imagino o que a população trans sofre por detrás das câmeras, com as câmeras apagadas. E aí, como é que você se sentiu? Como é que tá esse processo? Você levou adiante? Porque transfobia é crime no nosso país. Mas você esbarra na dificuldade de ser uma pessoa pública, uma pessoa famosa, né? Eu não posso falar muito por conta que o processo está em segredo de justiça. Mas o que eu posso falar para vocês é que todos os momentos que eu vivi, desde quando aconteceu a transfobia naquele dia, eu passei momentos constrangedores, assim, bem difíceis, com vários haters de fãs deles, né, de pessoas que não me conheciam e vieram falar, você quer ganhar biscoito em cima disso, dessa história toda, mas ninguém se colocou no meu lugar. Então, o que eu posso dizer para vocês, assim, que todos os momentos de todas as audiências que eu passei foram momentos bem difíceis, onde você tem que estar ali cara a cara com a pessoa que fez aquilo com você. Então, recentemente eu estava até conversando com meu marido, que eu até descobri uma coisa, e aí eu comecei a ficar muito mal, e começou a pintar um sentimento em mim, mas um sentimento esquisito, que eu realmente não sentia antes. Foi uma questão assim de, sei lá, de desespero, medo, sei lá, uma mistura de vários sentimentos. Porque aquele dia, aquele momento, aquela hora, eu ainda sinto essa sensação cada vez que eu falo sobre isso. Porque foi muito invasivo, né? Foi uma coisa... foi algo que eu não gostaria
que ninguém entrasse na minha intimidade e ninguém tem direito a entrar na intimidade de ninguém. Uhum. O processo está andando, está em segredo, está ali na sua sentença, podemos dizer, não sei se final ainda, porque a gente ainda vai ter a resposta disso, e tudo vai depender da justiça agora e o que eles decidirem. Eu não tenho mais informações porque o que eu pergunto para o meu advogado é o seguinte: e aí? Como é que está esse processo? Eu quero acabar logo com isso. Ele fala: a gente está aguardando a justiça, então eu estou aguardando o judiciário e para saber o que vai acontecer. Assim, tivemos as audiências e as audiências foram bem constrangedoras. É isso que eu ia te perguntar. No próprio episódio que acontece aquilo, como que você chega em casa? Como que você lida com isso? Porque quando a gente sofre uma violência, a pessoa que faz, ela não fica nem um pouco constrangida, mas a gente fica. Então eu quero saber como que foi esse sentimento, de como que você chegou em casa e você lidar, ver no mundo de hoje, de acesso, sabe? Que a pessoa pode buscar informação, esbarrar nisso ainda. Você estava exercendo a sua profissão, você estava trabalhando. Você já foi assediada? Já. Então a gente tem o mesmo sentimento ali. Assim, eu tive o mesmo sentimento ali de como se fosse realmente um assédio. Uhum. Como se fosse um assédio. Mas um pouco ainda mais invasivo, sabe? Porque a minha genitália não poderia ser pauta. Claro. Ali não tinha que ser a pauta daquele momento. A minha genitália foi exposta para o Brasil todo. Eu fiquei... As pessoas só ligavam para falar e muitas vezes algumas pessoas inconvenientes para perguntar: mas e aí, mas você é operada mesmo ou não é? Sabe? Essa era a pauta de todos os lugares. Então eu chegava às vezes para fazer matéria em alguns lugares, as pessoas ficavam gritando o nome da dupla para mim. Ou ficavam de comentários, sabe? Ou de deboche. Então, assim, o que eu passei nos bastidores de toda essa história, as pessoas não têm noção. Porque algumas acharam que só foi ali e que ganharam as páginas dos principais sites, jornais e páginas de fofoca. Mas não. Todos os lugares. Tanto que hoje, para eu entrevistar alguma dupla sertaneja, eu tenho muito cuidado. Mas muito cuidado. E prefiro não entrevistar dupla sertaneja. Interfere no seu trabalho. Porque aquilo me faz lembrar, sabe? Lembrar mesmo do que tudo que eu tinha passado. Tudo que eu passei naquele momento. Então, para mim, ainda ficam... Eu prefiro entrevistar as sertanejas, as meninas, do que os meninos, assim. Não faço questão nenhuma de entrevistar um sertanejo hoje. Nenhuma. E esse é o sentimento... Eu ouso dizer até que é um sentimento de todas as mulheres. Todas as mulheres. Eu prefiro 1000 vezes estar no transporte público onde tenham mais mulheres. Se eu estou andando na rua onde tenham mais mulheres. De segurança mesmo. Essa questão de assédio, segurança. Porque a gente é roubado o tempo todo da gente. É que foi assim, ele fez a pergunta, ele pega, ele mostra, não é que ele pega ali, ele sabe, ele demonstra ali que realmente era aquilo. Ele mostrou tom de deboche ali, ele mostrou que todas nós, mulheres trans, cis, passam diariamente. Todas. Porque a gente já sai na rua, naturalmente as pessoas já nos olham assim, e nos olham ou com um ar de curiosidade, com um ar de deboche, um ar mais engraçadinho, sabe assim? Eu sinto isso também, eu sinto muito. E posso dizer para vocês que eu hoje não... Eu pensei em desistir em um determinado momento. Não, do processo não, da minha carreira. Nossa. Eu pensei em desistir. Porque você chega a um momento que você pega e fala assim: eu acho que a culpada fui eu. Assim, eu sou a culpada dessa história, mas não era, entendeu? Mas já passou de tudo na minha cabeça, de tudo, de tudo. E aí... expõe não só a mim, mas expõe todos que estão ao meu redor. Então eu tenho a minha família exposta, eu tenho meu marido exposto, eu tenho assim, é muita gente exposta. Amigos. Eu tenho amigos, mas basicamente a família que eu estou construindo exposta, que não deveria, porque eu tenho menores nessa família, entende? E que não precisam saber disso tudo. Uma hora eles vão saber, eles vão entender, mas não precisava, entendeu? Não precisava disso. Então, assim, é muito complicado porque envolve muita gente. E no caso daquele momento, para mim,
Assim, foi traumatizante. E é traumatizante até hoje. Eu não consigo ouvir as músicas do Bruno e Marrone. Eu não consigo nem ouvir falar nessa pessoa, porque aquilo me faz mal. Os meus amigos entendem que eu tenho, assim, quando eles estão em algum momento e toca a música, eles se sentem mal. Constrangidos também. Porque realmente, e olha que eu vou falar um negócio pra vocês. Eu gostava muito da dupla. Eu adorava as músicas da dupla. Eu achava, assim, hoje, óbvio, meu olhar é diferente, mas eu achava eles, assim, uma voz, especialmente o Bruno, com uma voz realmente lindíssima. Mas, pra mim, perdeu toda a admiração, assim como eu perdi pela JoJo também. Você não tenha dúvidas que a gente também, como comunidade, eles perdem com a gente, sabe? Sim. E, Lisa, você chegou a passar por alguma outra situação já com algum outro famoso? Algo desse tipo, assim, de transfobia? O mais forte mesmo foi com o Bruno. Mas já tinham outros? Não, foi olhadinhas, assim. Umas olhadinhas meio esquisitas, senti que não queria falar comigo, entendeu? De não querer falar, de não querer, sei lá, desconversar. Mais ou menos isso. Desconversar. Mas fora isso de transfobia, não. Já vi gente que não queria falar comigo porque era gente chata. Gente Tem em todo lugar, né? Artista chato, sabe? Era. E... Eu queria até puxar uma, acho que é muito importante, esse tema que a gente estava falando. Tem a própria Maia Massafera, que ela também sofreu muito isso recentemente, que ela fez toda a transição dela, e a pergunta importante para eles, para as pessoas, para os transfóbicos, eram justamente sobre a genitália dela. Você chegou a conhecer a Maia antes da transição e depois também? Sim, é porque a Maia trabalhou na Rede TV. Ela trabalhou, né? Não sei se você estava lá na época. Não. Então, a Maia trabalhou na Rede TV no programa de modelos, apresentando junto com a Renata Kirten, eu acho. Foi isso. E aí ela apresentava esse programa na época ainda com o irmão dela. Né? E aí eu conheci-o antes e conheci depois. Eu encontrei com ela ainda. Ela não estava falando com as pessoas, mas ela falou no meu ouvido, uma voz ainda bem baixinha. Então, assim, ela conversou ali comigo, inclusive falou sobre o episódio do Bruno, que ela ficou muito revoltada na época. A gente não tem um contato muito próximo, mas a gente se conhece. Mas essa curiosidade também, eu acho que é uma curiosidade que bate em todo mundo, sabe? Que não interessa pra ninguém. Não interessa. Eu não vou sair aí perguntando pras pessoas sobre isso, que eu acho totalmente deselegante, uma falta de respeito tamanho. A mesma coisa se chegar num homem e perguntar o tamanho do pau. Tipo, gente, pelo amor de Deus, sabe? Não tem pra que isso, não tem essa necessidade. E aí ela também se sentiu muito mal, ela se sentiu bem constrangida também, a gente falou sobre isso também. E como é que a Rede TV te recebeu isso? Ela te acolheu? Você teve esse acolhimento dentro da emissora? Sim, eu tive, principalmente da minha produção, que foi incrível comigo, foram maravilhosos. A emissora queria me dar alguns dias de descanso, porque eles me viram muito mal, mas eu não consegui tirar dias de descanso, porque eu achava que eu seria naquele momento muito fraca. A minha cabeça, tá? Não, eu vou ficar muito fraca. Não, imagina, vou mostrar fracasso aqui. Não, eu tenho que trabalhar. E eu ia trabalhar, mas eu ia trabalhar com a cabeça assim, tipo, no mundo, assim. Outra história. Porque onde eu chegava, as pessoas sabiam, né? Mexe nas suas feridas também, né? Mexeu em um monte de feridas. Você traz a sua mãe nesse processo muito importante da sua transição. Como que ela ficou nesse episódio? A minha mãe... Eu lembro que eu liguei pra ela, me ligou, na verdade, porque estava rodando lá em Recife também todo esse assunto. Acho em todos os lugares, né? E aí ela falou, o que está acontecendo? As pessoas estão me ligando aqui. Aí ela falou comigo, eu expliquei pra ela. E aí ela falou assim, calma filha, vai ser resolvida, não liga pra isso é bobagem. Mas ali foi crescendo, né? A coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção muito grande que aí eu tive que ter uma conversa tanto com ela, com meu pai, com a minha madrasta, com a minha avó, com meus tios, com todo mundo, assim. Eu tive que conversar com todo mundo e explicar em detalhes e o que é que eu ia fazer daqui pra frente. Mas eu recebi muito apoio deles também. Importante. Lisa, e você faz muita história, não só por ser a única repórter trans em atividade na TV brasileira, mas você também já foi aí a
a primeira mulher do tempo, né? Foi. Uma mulher trans. A gente tava comentando aqui nos bastidores. um ó. grande- Menino, foi verdade. O arco-íris lá, ó. É, o arco-íris. Ah, eu bati A aqui no previsão mic, de arco-íris. É, a previsão de arco-íris. Sabe quando eu recebi esse convite? Que o meu marido cuida das minhas coisas, né? Aí ele falou assim, amor, te ligaram que pra você fazer o tempo lá na Clima Tempo, né? Na agência, na Clima Tempo. E a Clima Tempo é conhecidíssima. Conhecidíssima. E eu falei, sério? Mas eu nunca fiz isso de clima, do clima. Nunca passou pela minha cabeça fazer o clima. Que loucura é essa? Eu falei, então, eles vão lançar uma plataforma, vão lançar a previsão de arco-íris e querem você. Eu falei, que maravilha. E fui lá. Cara, eu nunca vi uma coisa tão difícil na minha vida. Sério? Eu tava tão nervosa aquele vídeo, minha mão não parava, assim. Era o tempo inteiro. Eu falei, gente, eu tenho que prender aqui, eu tenho que apontar aqui. Comecei a ficar muito nervosa pra fazer aquele clima. Hoje não, acho que hoje se eu fizer eu faço um pouco mais tranquilo. Mas assim, comecei a fazer ali a temperatura, né? A previsão do arco-íris. Cara, eu adorei depois, assim. Foi muito legal. Então eu fiquei muito feliz, eu fui de fato assim privilegiada naquele momento. Inclusive esse projeto foi para um festival de cinema de Cannes também, eu fiquei sabendo. Então foi Olha. muito legal, assim, a oportunidade que eles me deram ali, sabe? Eu sou muito grata a Clima Tempo. E depois até a Pablo também fez, a Ah, Pablo que legal, Vittar. não vi do Pablo. Abrindo portas pra Pablo, querida. É. Daí foi, comecei a abrir portas assim para as meninas. Foi muito legal. Eu sou muito grata a Clima Tempo, sabe, por ter acreditado em mim. Fiquei muito feliz mesmo. Muito feliz e o resultado foi ótimo. Eu amei fazer. E a gente nota... Licença, eu tenho Claro. muito isso na minha vida. Eu estava até conversando com meu marido sobre isso. Eu sempre tô sempre sendo assim, a primeira em alguma coisa, a primeira nisso, a primeira. Eu sinto isso, mas isso vem para mim naturalmente, entendeu? Não vem porque eu vou buscar. Vem naturalmente para mim, assim. É estrela, né? Quando a gente tem Isso é estrela... muito importante pra todos nós, sabe? É porque abre Muito, portas para as muito. outras, né? Sim. Abre muitas portas. Eu acho importante porque começam a nos olhar diferente E a também. gente precisa ocupar os nossos espaços. É. Se não nos dão, a gente precisa estar ali ocupando. Então é muito importante. Isso que vocês estão fazendo é ocupar espaço, assim. É mostrar que é possível fazer. Muito. Mas como eu abri falando, graças a inspirações como você, né? E você começou antes das meninas, da Glória, da Pablo, Nossa. antes delas estourarem na mídia. E você já estava ali na TV. E como é que foi pra você, ali como repórter, ver essa ascensão dos LGBTs na... Gente, Pablo na e música? Glória eram menininhas ainda. Quando começaram. Elas têm que bater cabeça. Elas nossa, acho que elas nem sonhavam ainda em ser drag quando eu comecei, né? Porque eu comecei no Arrasabi, num site voltado ao público LGBT+. Então era muito legal, porque o site começou assim sem pretensão alguma e foi se destacando, hoje virou Arrasa TV. Mas eu comecei ali, gente, eu juro, eu comecei com uma peruca emprestada, um salto emprestado e um vestido emprestado. Eu tava horrorosa. Mas ali era o começo. Então, eu não sonhava em ser repórter. Eu não sonhava em ser jornalista. É a profissão que me abraçou. Então, quando eu vejo hoje essas meninas se destacando, é tão legal, é tão importante isso pra gente, mas mais importante, e é gostoso de ver, quando eu recebo a ligação da minha sogra dizendo que quer assistir o show da Glória Groove. Deus, Que tá incrível. magnífico. A minha sogra, tá? Então, assim, a minha sogra ligou pro meu marido e falou assim, eu queria tanto assistir o show da Glória Groove. Cara, quem diria que isso há anos atrás aconteceria? Jamais. E se fosse, iriam escondidos pra ninguém ver. É isso que eu ia falar. Mas acontecia muito nas casas. LGBTs. Mas vocês, olha o tamanho desse Que foi. sucesso e de quanto isso é importante pra gente, pra nossa comunidade, pra naturalizar, sabe? Que tá tudo bem pro show de uma drag queen. E o quanto que é lindo canta esse show. e que arrasa e que é maravilhosa, sabe? Que tá tudo bem, que acolhe todos os públicos. O que é a Glória cantando? O que é a Pablo, um acontecimento no palco? E vocês sabem que eu já briguei com a Pablo, né? Já. Já. Quero. A gente gosta aqui das A gente- fofocas. É disso que a gente Vamos gosta. a gente contar vai aqui. Eu buscando. já tive treta com a Pablo. No começo da carreira dela, assim, ela tava muito em ascensão e ela foi fazer uma presença VIP numa loja.
E ela tinha uma assessoria na época que era insuportável. Insuportável a assessoria. Quando ela chegou, eu até cheguei a conversar com ela rapidamente. Ela entrou tudo na loja. E depois a assessoria começou a brigar comigo, com todos os jornalistas que não queriam que a gente falasse com ela. E a gente estava lá para isso. Eles foram extremamente ignorantes. E nessa história toda, eu desabafei na internet sobre isso, no Facebook ainda na época. E aí comecei a desabafar ali. Quando eu vi, aquilo virou um burburinho, saiu em todos os lugares, e aí a treta já estava feita. Eu fiquei anos sem falar com a Pablo. Anos. Nem entrevistar. Anos sem falar com ela. Eu não entrevistava a Pablo porque aquilo virou um tumulto. Saiu em todos os jornais, Léo Dias, em todos. Eu lembro como hoje, eu chegando na TV. Eu estava chegando na TV, a minha chefe de pauta ligando, dizendo... Não, meu diretor ligou dizendo assim, olha o que você fez. Eu falei, o que eu fiz? Olha onde você está. Como você chegou? Quando eu abri a página do jornal, era o jornal, porque a gente recebia muito jornal lá na redação. A notícia era lisa. Abriu a página do jornal, tava minha foto e a da Pablo. Cara numa a cara, página. Numa página do jornal. Aquilo foi surreal. E eu falei, meu Deus, que tumulto que virou Foi isso. um pequeno comentário. Então, aí eu fiz assim, eu desabafei, que eu fiquei puta mesmo com ela. Fiquei puta com ela, fiquei anos sem falar com ela. Só voltei a falar, a gente só voltou a se falar quando foi na festa, acho, da Luísa Sonza, que eu fui gravar no aniversário da Luísa e que ela chegou lá. Na próxima você me chama? Aí que Tem ela uma tara chegou. na Luísa? Aí ela chegou, e aí uma olhou pra cara da outra, aí gravamos, aí a gente se abraçou, a gente começou a conversar, e ali foi. Vocês tocaram no assunto? Não tocamos no assunto, Deixa mas pra lá. aí ela virou pra mim, tá tudo bem, né, amiga? Eu falei, tá tudo bem, vambora, Ah, vida que que ótimo. segue. E o que é aquela mulher também, né? E aí, a partir dali, aí eu nunca mais, assim, tipo, a gente nunca falou sobre isso. E eu achei, assim, tipo, uma bobagem, porque eu entendo hoje o seguinte, que ela tava começando ali, no mundo da fama, e as pessoas mandavam nela. Ela não tinha essa autonomia para dizer, não, eu quero falar, eu quero conversar com a galera da imprensa, sabe? Não, ela não tinha, assim, porque as pessoas, ela realmente estava cercada de um monte de gente que não era profissional. Então, eu senti ali, naquele momento, só vim entender isso depois de muitos anos. E hoje, óbvio, ela tem essa autonomia para isso. Ela manda na carreira dela, ela manda na vida dela. Entende? E a gente se encontra hoje, quando eu vou gravar em algum lugar, e a gente se trata super bem. Então, toda aquela treta ficou lá atrás. Lá atrás, eu não tenho mais problema nenhum com a Pablo. Foi uma bobagem que aconteceu. E tá tudo bem hoje. Ô, Lisa, que famoso ou famosa você levaria pra tomar um drink e que famoso ou famosa você não queria ver nem pintado de ouro na tua vida? Nomes. Eu levaria pra tomar um drink comigo? Narcisa. Ah, maravilhosa. Perfeita, Aliás, ela deu perfeita, entrevista pra Tatá perfeita. recentemente. Foi que maravilhoso. incrível. Ela e a... A Inês. E a Inês, gente. Eu levaria ela e a Inês Brasil e o Thiago Barnabé de Narcisa. Meu, Pois me leve que eu quero participar dessa festa. Eles conseguiram tirar a Tatá dela, assim. Tipo, Não, mas é assim, olha, a Narcisa, inclusive, eu já fiquei na casa dela, né? Olha, Fui gravar com finérrima. ela e fiquei lá na casa dela o dia inteiro. E ela é E doida ela daquele jeito, né? assim mesmo. Maluquinha, mas é uma pessoa divertidíssima, assim. Divertida. E foi hilário, assim, o dia com ela. Um dia que o Rio tava um calor infernal. E ela falava, vamos ficar aqui na minha casa, você vai tomar banho de piscina, a gente vai na praia, põe um biquíni e vambora. Muito doida ela, muito doida. Mas a Narcisa é uma figura. Então acho que eu levaria a Narcisa pra tomar um drink. Eu quero participar desse drink. Esse Eu drink vai também. ser animado. Um drink comigo. Eu acho... Posso chamar outro também? Pode, à vontade. Vamos fazer eu uma acho- festa já. Levaria o Roberto Carlos também pra tomar um drink comigo. Roberto Carlos é maravilhoso. Porque ele foi um né? príncipe comigo. Verdade, você foi no navio, né? Ali lá fora. Foi, gravei com ele lá. E aí foi através do Roberto também que eu conheci meu marido. Né? Aliás, quem que você não levaria? Quem eu não De levaria? jeito nenhum. Ai, Não vale o Bruno. Não vale, não quem vale. eu não levaria pra tomar um drink comigo? Eu acho que agora eu não levaria a Jojo. Arrasou. Todas nós. Todas nós. Tá? A gente aceita a Nós sua fecharíamos. recusa. Eu não levaria a Jojo. Mas isso não quer dizer, gente, que eu não vai entrevistar a Jojo, tá? Uhum. Sim. Eu posso entrevistar a Jojo tranquilamente. Tranquilamente, não tem problema nenhum. Mas você Entendeu? acha De que ela- entrevistar a Jojo.
Tá aberta hoje em dia pra entrevistas? Sei, sabe? Eu acho que de verdade, eu torço muito para que a cabeça dela mude. Eu torço muito. Uhum. Porque ela é uma influenciadora engraçadíssima. Então eu acho que a cabeça dela pode mudar de uma hora para outra. A gente tem o direito de mudar. A gente não pode ficar recriminando o tempo inteiro. Mas eu acredito na mudança das pessoas, sabe? O que era a Jojo dentro da fazenda querendo matar as galinhas? Não, é Você viu? Vocês viram? Doida, Pra comer? Doida, Tiraram a totalmente carne, ela doida. pensou em matar as galinhas. Ela é divertida, ela é divertida. Eu só acho que ela tá aí, tá envolvida num meio complicado, né? E você fala muito, Lisa, de Paulo, de família. Queria que você dissesse aqui pra gente o que o Paulo representa na tua vida, o que o amor, como é que foi esse encontro com o amor? Na verdade, eu conheci o Paulo quando a gente estava. Eu fui gravar. Vou contar com detalhes. Por favor. Eu não queria gravar no show do Roberto Carlos nesse dia, porque eu estava muito cansada. Uhum. Muito cansada. Eu vinha de uma pegada assim, a semana inteira, gravando à noite, à madrugada, então estava muito exausta. E na época a minha chefe de pauta falou assim: não, Lisa, olha, tem que ser você, na sexta tem que ser você de todo jeito. Eu falei: tá ótimo, tá bom, vamos embora. E fui. Aí eu fui com a roupa que eu não queria, eu fui do jeito que eu não queria. Sabe aqueles dias que você não tá com vontade? Quer voltar pra cama. Era exatamente isso que eu queria. E fui. Chegando lá, ele entra pra assistir o show, porque ele é louco pelo Roberto, a minha sogra também, louca pelo Roberto, e minha sogra já me conhecia das matérias do TV Fama, porque ela me viu entrevistando o Roberto Carlos, e ela ficou com ciúmes e com raiva de mim. A Lúcia, que é uma figuraça. Aí, ele entrou lá e veio falar comigo sobre o Naim, porque os dois moravam no mesmo flat lá, e aí, o cantor Naim, nos deixou aí recentemente. E aí ele começou a conversar comigo sobre ele, sobre o canal do Naim, sobre algumas coisas, e a gente trocou telefone e não nos desgrudamos mais desde o dia seguinte. E até hoje estamos juntos, 6 anos. Isso que eu portar 6 anos já. 6 anos juntos por conta do Roberto Carlos. Ele falou que quer ir no próximo show me devolver para Roberto, mas tudo bem. Eu dou trabalho. Mas ela gosta de você, não desgruda não vai desgrudar mais. Agora já era. Dou trabalho. E o Roberto Carlos, assim, ele é atemporal, né? Eu me lembro de... Bom, a gente tem memórias muito boas com o Roberto. Assim, nossa avó era apaixonada por Roberto Carlos. Ela tinha ciúmes igual a sua sogra também. Gente, ele me leva para assistir shows em lugares longe, assim. Às vezes a gente tá passeando em algum lugar, viajando, e ele vê, vai ter Roberto aqui tal dia. Ele é fã. Ele é louco pelo Mas, gente, Roberto. ele é maravilhoso. E ele briga lá com as senhorinhas pra pegar a rosa. O Paulo? Ele vai lá na frente pra pegar as rosas com a senhorinha. Amor, não empurra a senhorinha, ele não quer nem saber, eu quero minha rosa. E ele briga lá pra pegar a rosa. Já pegou várias rosas. Já, tem mais. Ela já viu que não adianta disputar com o Roberto, não. Tem uns 20 rosas já, assim. A minha sogra é louca por ele desde da infância, da adolescência, né? E ela pegava, ela ia pros shows, ela já foi pra show, ela vai pra tudo. E ela já sabe como vai ser o show, mas ela chora em todos os shows. É uma coisa enlouquecedora. Dizem aí que é o último especial de fim de ano dele na Globo, né? Será? Acho que não. O pessoal da fofoca aí que você conhece melhor que eu, tá Eu acho dizendo. que vai dar uma renovadinha por um outro... Ele vai renovar agora, né? Por um cachezinho aí, né? Vamos ver. Bom. O cachê é bem bom, né? O cachê é ótimo, né, amiga? O Roberto, ele faz show em muitos lugares, e muitos lugares pequenos, sabia? Ele faz muito show pequeno. As pessoas acham que é só estádios, de casas grandes, mas não. Eu já fui em shows, eu conheci isso por conta do Paulo. Eu já fui em shows, por exemplo, São Caetano aqui, tem clubes pequenos. Ele vai lá, monta a estrutura do show e faz o show lá ali para aquela cidade, né? Tão pequenininho. Então, assim, tem lugares que ele vai e faz show para 2.000 pessoas. Sabe? Acessível, no máximo, né? 5.000 pessoas, o palco baixinho. É muito legal o que ele faz, assim. É um projeto que ele tem que é muito legal, sabe? Ele aproxima as pessoas dele, assim. Eu gosto bastante. Acho que é até melhor daqueles shows muito gigantescos, grandes. que você não tem acesso, né? Exatamente. Você tá lá longe, você tá vendo ela, você tá ouvindo. Muito legal. É muito legal o que ele faz. O Lisa, o Eric já veio avisar a gente aqui que o nosso tempo, infelizmente, tá acabando. Eric já deu o final aqui. Eric joga água na gente, já falei. O Eric é o perigo daqui do programa. Queria primeiramente agradecer mais uma vez de você ter aceitado nosso convite, você ter vindo aqui num sábado, que eu sei que você vai trabalhar já. Muito obrigado de coração. Você é sempre bem-vinda, sempre que quiser as portas estão abertas. Obrigada, olha, muito feliz
você tá com esse projeto, você sabe o carinho que eu tenho por você. Obrigado. Você é muito querido, sempre torci por você. Não desistam. Uhum. Esse projeto vai em frente mais e mais. Espero que tenham gostado Muito, também. muito. Amamos. Precisando, é só chamar. 1 hora de entrevista é pouco. Foi. Não, e é lindo, né? Passou Porque os rápido. dois são irmãos, os dois são da comunidade. Ainda tem mais um irmão Tem da mais Tem um, mais comunidade. um irmão. Enfim, ou seja, a parada gay tá na casa E Aqui, agora é lá. uma mãe da Uma comunidade mãe da aqui. comunidade também. Ainda mais A parada gay tá lá. Eu queria que meu pai e minha mãe também entrassem nesse daí, mas não abre, assim, tá? Vamos organizar? Vamos, se a gente organizar Maravilhoso. direitinho. Maravilhosa. Mas e você veio primeiro, depois Eu ele... vim primeiro. Demorei puxou o pra bonde. vir. Ele deveria ter vindo antes, que a gente teria mais Eu história pra tinha, contar. tinha aproveitado mais, né? É isso que eu tô Não é? dizendo. Mas a senhora pode aproveitar. Ô, Posso? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, tem muita gente pra pegar. Tem muito. Obrigada. Inclusive, nós dois juntos não presta. É, Eu não. sou uma evangé. Ele é o pior, mas ele não presta, eu não. imagino. A cachorrada. É isso. Obrigada, meus amores. Obrigada a você, Obrigada. mesmo, pela importância, por tudo que a gente conversou aqui, por ter te conhecido pessoalmente, porque eu só ouvia dizer. Ele sempre falou muito sobre você e obrigada mesmo. Assim. Obrigada. Me sigam aí nas redes sociais, Por tá, favor. gente? Por Sou favor. Lisa Gomes em todas as plataformas. Diz que vem novidade aí, eu quero ver, hein, que eu tô curioso. Ah, sim, vai vir uma novidade. Ela Volte não com o contou pra canal. gente. Ela... Vou voltar com o canal. Eu posso dizer que em breve vou soltar aí meu pod pra vocês. A convite, assim, vou fazer uma temporadinha só. Não vou conseguir dar conta de muita coisa, porque pra fazer uma temporada, a gente tem que se programar na TV. A gente bem É sabe. uma coisa muito doida. É muito doida. Mas em breve vem outras novidades também pra vocês. Então, E conte com a gente pra compartilhar, com certeza. tá Obrigada. bom? Muita gente na parada, 3 milhões de pessoas ali na parada de São Paulo. De ver quanta gente quer participar. O que é chato, assim, da parada é que as marcas entram, apoiam a gente só naquele mês e depois Acabou. esquecem da gente. Quando Exatamente. a gente vai lá falar com eles, falar com o marketing, procurar o marketing para poder apoiar algum projeto. Inclusive, acho que vocês já passaram por isso. Muito. Eles não estão nem aí. Uhum. Eles não estão nem aí. Em junho a gente te apoia. Não, a gente precisa de dinheiro agora. É. É o ano Precisa inteiro. de apoio agora. É o ano inteiro que tem um monte de transexual morrendo, tem um monte de gays, lésbicas, todos por aí pelas ruas desempregadas, Muito. procurando emprego, tentando entrar no mercado de trabalho. Gente que vai parar na morrendo, indo prostituição, pra porque não tem fora, outra opção. sendo botado para fora de casa, indo para as ruas, para as esquinas, porque não tem oportunidade, né? Tá aí o recado, né? Arrasou. E sigam a Lisa nas redes sociais. Nos assistam sigam o canal, nas redes nos sociais sigam, também. por Não deixe de se favor. inscrever no sininho para receber as notificações. E até o próximo LGBT Talk. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.